Governo federal decide reabrir espaço aéreo do Brasil para turistas. Fronteiras terrestres e aquáticas permanecerão fechadas para estrangeiros. Polícia Federal faz mega operação contra o tráfico internacional de armas em 8 estados. Em Belo Horizonte, o motorista embriagado invade beco de comunidade com uma Ferrari e fica entalado. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O governo editou a portaria que permite, a partir dessa quarta-feira, a reabertura do espaço aéreo do país aos estrangeiros. A repórter Renata Teodoro tem mais detalhes. A portaria que autoriza a entrada de estrangeiros por via aérea foi publicada no final da tarde desta quarta-feira no Diário Oficial da União. Mas, apesar da decisão, continuam fechados os acessos por meio do trânsito terrestre ou aquaviário. Lembrando que a entrada de estrangeiros no Brasil estava proibida desde o início da pandemia do coronavírus, em março. A portaria com a liberação é assinada em conjunto pelos Ministérios da Saúde, Casa Civil, Justiça e da Infraestrutura. Renata Teodoro, de Brasília, para o Leitura Dinâmica. E o governo de São Paulo anunciou que empresários se comprometeram a doar quase 100 milhões de reais para dobrar a produção da vacina contra o novo coronavírus. A meta é que essa quantia chegue a 130 milhões de reais. Segundo o governador João Dória, com o apoio da iniciativa privada, a produção da Coronavac deve aumentar de 60 milhões de doses para 120 milhões. O antídoto está em teste e é desenvolvido pela China em parceria com o Instituto Butantan. Ele deverá ser aplicado 2 vezes para garantir a imunização. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo é distribuir as doses pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e também para outros países da América do Sul que já entraram em contato com o governo de São Paulo. O estado também vai ampliar as testagens entre as comunidades indígenas e quilombolas. Mais de 230 mil pessoas devem fazer o exame, além de receber cestas básicas, máscaras, álcool em gel e cobertores. Ainda nesta quarta, o coordenador do Centro de Controle da Doença no estado justificou o fato de São Paulo não ter divulgado o balanço de óbitos na terça-feira. João Gabardo disse que houve uma instabilidade no sistema de contagem e que a situação continua sob controle, com queda de internações e óbitos. No Rio de Janeiro, 5 hospitais de campanha devem fechar a partir do mês que vem. O secretário estadual de Saúde, Alex Buquet, anunciou que no próximo dia 5 serão desativados os hospitais de campanha de Nova Friburgo, na região serrana, e Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As unidades não chegaram a receber pacientes. Já as sedes do Maracanã, na capital, e São Gonçalo, na região metropolitana, devem fechar as portas no dia 12. Até lá, o governo espera derrubar uma decisão judicial que impede o fechamento. De acordo com o secretário, o pico da pandemia no estado foi em maio e, no momento com queda ou estabilização dos casos, manter essas unidades representa desperdício de dinheiro público. Vamos agora ao balanço diário de casos de Covid no Brasil. Nessa quarta-feira, o número de recuperados da doença chegou a 1.787.419. Mais de 675 mil pacientes estão ainda em acompanhamento e as mortes somam 90.134, segundo o Ministério da Saúde. E olha, mudando de assunto, em Belo Horizonte, o empresário foi detido por dirigir uma Ferrari embriagado e invadir o beco de uma comunidade, só que ninguém se machucou. Os moradores do Morro das Pedras acordaram assustados com o barulho provocado pela batida durante a madrugada. A Ferrari, avaliada em R$650 mil, ficou presa num beco que dá acesso à comunidade. O motorista é um empresário de 56 anos que não teve o nome divulgado. O dono do carro alegou que estava seguindo o GPS para voltar para casa e acabou parando na comunidade. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. O empresário teve a carteira de habilitação apreendida, pagou fiança e foi liberado. A Polícia Federal fez uma mega operação contra o tráfico internacional de armas em 8 estados do país. Uma pessoa foi presa em Brumadinho, Minas Gerais. A Operação Mercado das Armas começou de manhã em 8 estados e mobilizou 130 policiais no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão. Durante os trabalhos, a polícia encontrou armas e carregadores dentro de objetos como rádio,
panelas elétricas e caixas de som. Um arsenal foi recolhido e levado para as sedes da Polícia Federal nos estados onde a operação foi realizada. As investigações mostram que as armas e acessórios eram enviados pelos Correios ou por transportadoras particulares. Os investigadores descobriram que as armas eram trazidas do Paraguai. Chegavam no Brasil pelos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Em seguida, eram levadas para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Ceará. Durante os trabalhos, uma apreensão chamou a atenção dos agentes. Os criminosos usavam esse kit de importação ilegal para transformar armas de airsoft em submetralhadoras com grande poder de fogo. A quadrilha usava a internet para importar e vender as armas. Os suspeitos devem ser indiciados por associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 12 anos de prisão. Um policial militar foi morto durante uma operação na zona oeste do Rio de Janeiro e na zona sul da cidade, um mototaxista foi ferido por uma bala perdida. A intensa troca de tiros durante a noite assustou os moradores do Vidigal, na zona sul da capital carioca. O confronto começou quando policiais que faziam um patrulhamento de rotina na comunidade foram atacados por traficantes. O mototaxista José Lindenberg Ferreira, de 42 anos, foi baleado nas costas. Nesse vídeo, ele aparece caído no chão. A polícia militar disse que os agentes só souberam do ocorrido depois que a vítima foi levada ao hospital. Mas nessa foto dá para ver um PM bem ao lado do mototaxista. Ele passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Outra vítima da violência foi o sargento da Polícia Militar Fábio Gesiel Monteiro Ribeiro, de 46 anos. Ele foi baleado no tórax durante um confronto com criminosos na comunidade da Covanca, em Jacarepaguá. O PM chegou a ser socorrido, passou por cirurgia, mas não resistiu. No complexo do Lins, na zona norte da cidade, amanhã também foi de intenso confronto. Da janela de casa, um morador registrou a movimentação dos policiais na comunidade. A estrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ser interditada por cerca de 1 hora. Os principais acessos à região tiveram a segurança reforçada. De acordo com moradores, criminosos da Praça Seca, na Zona Oeste, teriam fugido pela área de mata que tem ligação com o complexo do Lins. Desde o início do mês, traficantes tentam invadir comunidades da Praça Seca para dominar o território, hoje comandado pela milícia. A Polícia Federal fechou uma gráfica que produzia dinheiro falso em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. 2 homens foram presos em flagrante. Um deles é suspeito de chefiar a organização criminosa. O outro é um médico que foi detido no município de Torres. Ele negociava e revendia notas falsas nas redes sociais. A entrega era feita pelos Correios ou transportadoras. Além de Três Coroas e Torres, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Canela e Cruz Alta. Papéis, impressoras, tintas e material de acabamento foram alguns dos itens que a Polícia Federal recolheu no laboratório, que é peça-chave da operação. As cédulas falsificadas de 10, 20, 50 e 100 reais já foram encontradas em todos os estados do país. Os investigados tinham passagem pelo mesmo crime. Eles devem responder por organização criminosa, com penas de 3 a 8 anos de prisão. O estudante de veterinária picado por uma cobra naja no começo deste mês no Distrito Federal foi detido. De acordo com a polícia, Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, ficou em silêncio no depoimento e deixou a delegacia em seguida. Krambeck aparece no centro da investigação de um suposto desvio de bichos no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama e também de um possível esquema de tráfico internacional de espécies exóticas. Até agora foram encontradas 19 cobras e serpentes que estariam ligadas diretamente ao universitário. Uma servidora pública do Ibama que confessou emitir licenças de criação de animais para pessoas próximas e uma médica veterinária também são investigadas por suspeita de fazer parte da quadrilha. A polícia acredita que o veneno das cobras era usado para potencializar entorpecentes comercializados na cidade.
A naja, de origem africana, e uma víbora apreendidas durante as operações estão no Zoológico de Brasília. Bom, gente, a partir de agora, você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! Leitura de volta, olha só, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Câmara de anulação de buscas feitas esse mês no gabinete do deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade. Essa ação foi autorizada pela primeira instância. A casa argumentava que o parlamentar tem foro privilegiado e, por isso, a liberação devia partir do STF. O ministro argumentou que os supostos crimes investigados não têm relação com o atual mandato. Por isso, não cabe o foro privilegiado ali. Marco Aurélio Mello seguiu o entendimento da também ministra do STF, Rosa Weber, que validou buscas feitas no gabinete da deputada e primeira-dama do Piauí, Rejane Dias, do PT. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que mais brasileiros paguem impostos para que todos paguem menos. Essa afirmação foi feita depois de uma reunião sobre a proposta de reforma tributária. Juntamente com o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até o Palácio do Planalto para a primeira reunião entre governo e Congresso sobre a proposta de reforma tributária, apresentada na semana passada. Eles foram recebidos pelo principal articulador político do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O governo e os parlamentares buscam um consenso sobre a unificação também de impostos estaduais. A proposta elaborada pela equipe econômica prevê apenas a junção do PIS e do COFINS, que são impostos federais sobre o consumo. No entanto, há uma pressão do Congresso para que essa reforma tributária seja mais abrangente. Já tivemos várias reuniões com os estados e municípios para fazer esse alinhamento e o que a gente chama de um acoplamento do IVA federal com os IVAs estaduais, e aí sim temos um regime único, um IVA integrado, que é o grande desafio que nós vamos trabalhar juntos para atingir. A expectativa é que o Congresso reinstale amanhã a comissão mista formada no ano passado para discutir a reforma tributária. O colegiado foi formado justamente para unificar as propostas que já existiam na Câmara e no Senado e agora vai incluir também o texto do governo. No entanto, há muita pressão do setor de serviços, o mais afetado pela proposta de Paulo Guedes, o que pode inviabilizar a retomada imediata dos trabalhos. Essa discussão é apenas a primeira parte da reforma tributária, que deve ter outras mudanças enviadas pelo governo ao Congresso. Para a próxima etapa, a equipe econômica estuda a tributação de transações financeiras eletrônicas. Antes mesmo de se concretizar, a proposta já vem sendo muito criticada por se assemelhar à antiga CPMF. O ministro da Economia citou a possibilidade desse novo tributo viabilizar a redução da carga tributária. Segundo ele, com o aumento da quantidade de pessoas que pagariam impostos, seria possível reduzir os valores pagos, através do crescimento da faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que eventuais reduções tributárias, como a manutenção da desoneração da folha de pagamento, devem ser compensadas através do controle das despesas do governo e não do aumento da arrecadação. O senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, e a filha dele, Verônica Serra, se tornaram réus em um processo por lavagem de dinheiro. A Justiça Federal de São Paulo aceitou nesta quarta a denúncia do Ministério Público Federal contra o político e a filha. Segundo a investigação, Serra recebeu pagamentos indevidos da Odebrecht para campanhas em troca de contratos para obras públicas em São Paulo. As irregularidades teriam começado no ano de 2006, mas uma outra decisão do ministro Dias Toffoli do STF
também desta quarta-feira, suspendeu essa e outra investigação relacionada a José Serra. Os procuradores da Força Tarefa afirmam que estão analisando a decisão do Supremo para saber se ela afeta a denúncia recebida pela Justiça. A defesa de Serra disse em nota que o recebimento da denúncia pela Justiça Federal, depois da decisão do STF, só confirma o desapego à lei e à Constituição Federal. Um leilão de joias, ouro e pedras preciosas apreendidos do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, arrecadou quase 4 milhões e 600 mil reais. Segundo a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, as peças são frutos de propina. Todos os lotes foram arrematados. Eram 15 diamantes lapidados e 5 barras de ouro, 24 quilates. 40% do valor arrecadado será repassado para estruturar as forças policiais do Estado. O restante será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas. Sérgio Cabral está preso desde 2016. Ele é réu em 31 processos penais e já foi condenado em 13 deles. As penas somadas já passam de 282 anos de prisão.